Mão para cá, Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida da sua filha, declaramos a sua bênção sobre ela. Nós entendemos que a sua palavra é uma palavra abençoada e sabemos que o Senhor tem ministrado tantas coisas, Senhor, na vida dessa juventude. E hoje não vai ser diferente aquilo que você vai falar através da sua filha, nos ensinando, nos exortando, fazendo com que nós possamos cada vez mais crescer em Ti. Nós, Senhor, declaramos, Deus, sobre a vida dela, Senhor, ou Senhor, um fluir do Teu Espírito, Senhor, sendo usada poderosamente nessa manhã sobre nossas vidas, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor pode dizer amém? Glória a Deus, Deus abençoe. Aqui, ó, tem até aqui, esse copo aqui para você. Então, pastor, é que a Kemery fez uma tadinha da Keké. Foi lá pegar mas pode água para beber mim. as duas águas, isso aqui é especial. Keké eu jogaria no chão, assim como fez Davi. Mas isso. O Caio vai brigar comigo se eu molhar o carpete, gente. Ai, meu Deus. Graça e paz, igreja. Ai, Jesus, que honra, hein? Ai, último dia Estamos encerrando hoje a sequência de palavras sobre cosmovisão. Foi desafiada, ai, Jesus, pelo Senhor. E eu creio que Jesus hoje vai fazer algo diferente hoje no nosso meio, amém? Tivemos muitas palavras... Tivemos muitas palavras sobre cosmovisão. Tivemos o Isaac aqui, tivemos o JP. Obrigado, Brunão. E a igreja pôde aprender um pouquinho sobre o que é cosmovisão, né? A gente, resumidamente falando, cosmovisão é a maneira como nós vemos o mundo, como nós enxergamos o mundo. Nós enxergamos o mundo através de diversos tipos de cosmovisão, mas hoje eu queria me atentar à cosmovisão que muda o mundo, a cosmovisão cristã. Eu queria começar falando com a igreja, queria pedir para vocês já deixarem a Bíblia de vocês abertas em Atos 9. Eu fiz umas anotações, que senão eu me perco. Cosmovisão cristã é uma só, com implicações diferentes para várias áreas. A cosmovisão cristã, ela é baseada em 4 pilares, né? Criação, queda, redenção e consumação. E a cosmovisão é o jeito que enxergamos o mundo. É como vivemos, né? As cores que nós vemos o mundo. E entre nós e o mundo, existe essa cosmovisão. Existe como nós enxergamos esse mundo. Nós vivemos em um mundo bem difícil, onde temos muitas culturas, onde temos muitos achismos, né? Onde somos influenciados por muitas coisas. Mas a visão que deve permear dentro de nós é a visão do reino, a visão de Cristo. E é sobre essa visão que eu quero falar nessa manhã. A revelação da palavra de Deus é o ponto de vista de Deus, de como Ele enxerga a realidade. É essa visão que nós devemos ter. Por mais que existam várias cosmovisões, só existe uma cosmovisão cristã. A cosmovisão cristã, eu costumo dizer que ela sempre nos leva para o que é eterno. Porque está escrito na palavra do Senhor. É ela que nos guia. E a cosmovisão cristã, ela nos guia nos dias de hoje para um plano que foi estipulado pelo Senhor de redenção e de salvação para cada um de nós. E independente de onde nós estivermos, é essa visão que a gente tem que ter. Na faculdade, no trabalho, por mais conhecimento que nós estivermos, a gente tem vários conhecimentos, a gente tem vários saberes, mas é a cristã, a em Cristo, que nós devemos tomar as nossas decisões, que nós devemos ser guiados. E eu queria ler com vocês Atos 9, para me prometo hoje ser bem breve. Atos 9, creio que essa passagem já é bem conhecida, que fala de um homem que tinha uma cosmovisão totalmente diferente da cosmovisão cristã. Era um homem que vivia para si mesmo, era um homem que direcionava a sua vida para os prazeres próprios, para aquilo que ele acreditava que era certo.
Mas quando ele teve um encontro com a palavra viva, que foi Jesus, a cosmovisão dele foi transformada. E ele começou a viver pelo propósito pelo qual ele estava ali de fato. Então, eu queria ler com vocês, vamos lá, Atos 9:1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, esse que você persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E aos homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo, levantando-se da terra e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E este esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu nada. Aí agora vamos pular lá para o 18. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Paulo era um cara Saulo, né? Era um homem que tinha muito estudo, ele era um doutor da lei, ele foi instruído por Gamaliel, um dos bambambãs da época. E Paulo, ele tinha convicção das coisas que ele ia fazer, né? Das coisas que ele queria fazer e das coisas que ele tinha missão aqui na terra para fazer. Ele tinha certeza absoluta do que eu vim aqui para isso. E a Bíblia diz que ele matava, torturava. Todo mundo que se pronunciava cristão era presa de Paulo. Mas no caminho de Damasco, Paulo teve um encontro com Jesus. Jesus, aqui eu até escrevi aqui, no versículo 5, Jesus fala com ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Recalcitrar contra os aguilhões. Aguilhões é aquela agulha que geralmente o boiadeiro usa para guiar o boi, né? Para não tirar ele do caminho. E Jesus usa essa expressão para falar com Paulo. Paulo era difícil. Paulo tinha uma cosmovisão totalmente ligada às coisas dessa terra. E aí Jesus fala: que difícil, hein? Difícil é para você sair agora desse aguilhão agora, né, meu filho? Jesus teve que aparecer ali para Paulo, para que ele entendesse qual é o verdadeiro sentido dele, qual é a visão que ele deveria ter. Porque Jesus, a Bíblia diz lá em Atos 7 que Estevão morreu aos pés de Paulo. E foram jogadas roupas de Estevão, o primeiro mártir da Bíblia, aos pés de Saulo. E ele não hesitou, ficou ali firme. E ele viu o crescimento da igreja. E ainda assim ele não abriu o coração para o Senhor. Mas aqui em Atos 9, quando ele teve um encontro com a palavra viva, a visão de Paulo foi transformada. E o que eu quero dizer nessa manhã, aqui no 18 fala: as escamas caíram da visão de Paulo. No 19, aqui está falando que ele permaneceu para aprender. E no 20, fala que ele já começou a cumprir a missão. Quando nós temos a nossa visão, a nossa cosmovisão transformada para a única cosmovisão que importa para nós como cristão, que é Cristo, nós entendemos que há uma missão e automaticamente nós vivemos por essa missão. Aqui, se você continuar lendo Atos 9, fala que geral ficava olhando assim para Paulo.
caraca, esse cara não matava Jesus, esse cara matava geral, esse cara bombardeava esse cara levava todo mundo preso. O que esse cara está falando de Jesus? É assim que acontece quando nós temos um encontro com Cristo, porque a missão é Ele, a palavra viva é Ele. Você já teve um encontro com a palavra viva a ponto da sua visão ser restaurada? Nossa cosmovisão precisa estar ligada à visão dele para esse mundo. Qual é a visão de Cristo para esse mundo? Será que a nossa visão está ligada ao que Deus acha dessa terra? Ao que Deus acha para cada um de nós? Jesus, ele veio por um propósito. Jesus, ele veio por um propósito. E o propósito dele era que nós tenhamos vida. Vida nele, vida em abundância. E eu lembro logo daquele versículo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade de Cristo, você é liberto das coisas desse mundo. Porque as coisas desse mundo é um engano, mas as coisas do Senhor são eternas e verdadeiras. O problema real é que nem sabemos quem somos. Por que estamos aqui? Por que estamos aqui e quem Ele é? Sabe qual é o problema de nós como cristãos? Nós não sabemos nem o plano da salvação, gente. Nós não sabemos nem por que estamos aqui. Se você perguntar para alguns, infelizmente, por que você está aqui? Não sei. Estou ouvindo. Nós temos que entender a nossa missão como igreja. Nós temos que saber por que estamos aqui, para quem estamos aqui. Nós temos que conhecer o Deus da missão. Que aguilhão ele terá que nos apertar para que tenhamos a visão dele? O que está faltando Deus apertar aí na tua vida para que você venha se alinhar nesse caminho do Senhor? Paulo foi apertado e Jesus falou: que difícil é para você sair, né, meu filho? Jesus, ele já tem nos chamado. Jesus, ele nos conduz com a verdade, com o amor e com a palavra dele. Será que vai ser necessário ele vir com um aguilhão sobre as nossas vidas para que a gente venha despertar para verdadeiramente o que nós somos no Senhor? Qual é a visão que a gente tem que ter nesse mundo? A gente vive em dias de fim. Se saímos ali na rua, gente, é muita gente perdida. Uma vez eu peguei um ônibus, na época que eu fazia seminário, e eu sentei na janela do ônibus e eu via, Deus começou a me trazer uma revelação. Eu via as pessoas passando e Deus falando: tá indo pro inferno. Ó, tá indo pro inferno. Tá indo pro inferno, filha. Tá indo pro inferno. Eu falei: Deus, mas por que isso, pai? Deus falou que ainda há tempo para a gente alcançar essas vidas. Jesus ainda não voltou. Ele ainda conta com a igreja dele. E eu lembro que nesse dia eu estava lá surtando. Meu Deus, que loucura! Parou um morador de rua na minha janela. Ele ficou me olhando no fundo dos meus olhos. Jesus. Jesus, ele usa os meios dele para nos despertar. É chegada a hora. Duque de Caxias é a nossa Jerusalém. É necessário que nós mudemos a nossa visão para que outras visões venham ser mudadas. Tem pessoas que lá fora que têm a visão totalmente nas coisas desse mundo, nos prazeres desse mundo. É a própria vontade que prevalece. Mas você tem o dono da visão que vai mudar a história dessa nação, a história desse mundo. Só basta que você tenha verdadeiramente consciência e o encontro do Deus dessa visão. Paulo resistiu a tantas coisas, mas depois que ele se lançou diante do Senhor, Paulo virou o maior escritor da Bíblia. Cara, Paulo foi o maior missionário da história bíblica. Paulo foi quem começou a fundação das igrejas. Meu Deus, Paulo virou o homem de Deus. E ele não atribuía tudo isso que ele fazia a ele, não. Era Jesus. Porque ele entendia. Porque quando ele teve encontro com Jesus, ele foi cheio da glória de Deus. E é essa glória que nós precisamos buscar para que a gente possa mudar esse mundo. Deus muda o nosso coração para que a nossa cosmovisão seja mudada.
Tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, todas as ações que a gente toma é gerada a partir daqui, ó. Se o teu coração estiver cheio da palavra, estiver cheio de Jesus, o Deus dessa causa, cosmovisões serão mudadas. Porque o que você vai transbordar é aquilo que você está cheio aqui. Então, nessa manhã, que você deixe Deus mudar a sua cosmovisão. A cosmovisão, que a tua visão, o teu jeito de olhar o mundo, venha a ser o jeito que Deus olha o mundo. Paulo, ele teve consciência. Sabe de quê? Paulo, ele era estudador da palavra. Ele estudou o Antigo Testamento inteiro. Olha, Paulo era sabido da palavra. Não adianta só ler, é necessário você viver essa palavra. Houve um dia onde o pai olhou para uma bolinha assim no meio do nada. E ele olhou para aquela bolinha e ele falou pro filho, né? Vamos criar, filho. Eles foram lá, criaram a terra, encheram a terra de beleza, encheram a terra com tudo aquilo que é essencial para uma terra sobreviver. E quando eles criaram todas as coisas, esse pai falou, olha, está faltando alguma coisa. E foi aí que ele teve a ideia de criar o homem, para que a gente vivesse com ele, para que a gente tivesse comunhão com ele. E aí, ele falou, façamos. E aí, fizeram o homem através do pó da terra, todos já sabem. E esse homem vivia ali em comunhão com Deus, via Deus face a face. E um dia, Deus olhou, não é bom que o homem esteja só, né? Jogou um soninho sobre Adão, tirou uma costelinha dele e criou Eva. E aí todos viviam naquela comunhão ali com Deus. Mas aí um dia, eles desobedeceram uma ordem de Deus. Comeram fruto e foram expulsos, resumindo. Mas Deus, ele sempre tem um plano. Ele sempre tem um plano para todas as coisas. E aí, passamos por longos períodos pela Bíblia, onde Deus envia as pessoas para as pessoas se arrependerem, as pessoas se arrependem, e aí as pessoas começaram a oferecer sacrifício como o pagamento dos seus pecados, mas era necessário que alguém viesse sem pecado, sem mancha, sem culpa, para que o plano original de Deus fosse resgatado. E a Bíblia diz que um dia Deus olhou. Estou figurando aqui, tá, gente? Deus olhou, filho, eu vou te enviar. Eu vou te enviar para que todo aquele que crê em você não pereça, mas vai ter a vida eterna. Aquele que crê em você vai ter a vida eterna. E Deus, com toda a dor no coração, enviou o filho dele, amado, o primogênito, para nascer, crescer, viver e morrer no nosso meio. E a Bíblia diz que Jesus, ele andava entre a gente, ele entendeu a nossa dor. E no momento de cruz, na hora daquela dor, Jesus, ele começou a clamar ao Pai. Se fosse possível, passasse aquele cálice, mas Deus, ele teve que se virar, porque a palavra dele não volta atrás. E aí Jesus, ele morreu naquela cruz. E eu creio que o Pai chorou, porque era o único filho, o filho inocente, o filho sem pecado, morreu por nós nesse mundo. E a Bíblia diz que houve silêncio no céu. Jesus estava morto. Mas ao terceiro dia, Jesus, ele se levantou, dobrou o lençolzinho dele para nos dizer que ele voltaria. Ele esteve lá no inferno para tomar a chave do inferno, porque o nosso lugar era o inferno. Mas quando ele desceu ao inferno, ele tomou as chaves do inferno e falou: eles são meus. Você perdeu, eles são meus. E a Bíblia diz que Jesus ressuscitou em poder e autoridade e glória. E a Bíblia diz que ele ainda apareceu algumas vezes para alguns. E ele subiu aos céus. E ele falou que ele enviaria o consolador dele a essa terra.
E é esse Consolador, o Espírito Santo de Deus, que nos leva a essa cosmovisão cristã, que nos direciona à verdadeira cosmovisão de Cristo, a verdadeira visão que nós devemos ter nesse mundo. E Jesus tem falado: filhos, vocês nem entendem mais o que eu fiz por vocês. Vocês nem entendem o sacrifício que eu fiz por vocês. Eu não quero usar do aguilhão. Jesus, ele nos corrige por amor, mas hoje nessa manhã, que nós possamos voltar a nossa visão para o Senhor, nos lembrar do sacrifício dele. Ele deu o único filho dele. Lá em João 3,16 fala que ele enviou o único filho dele, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna no Senhor. Ele enviou o único filho dele para que a gente tivesse vida em abundância. A cosmovisão do mundo nos leva à miséria do mundo, nos leva às coisas pequenas desse mundo. É conflito, é intriga, mas a cosmovisão cristã em Jesus nos leva à verdade, nos leva a uma vida de autoridade no Senhor, a uma vida de crescimento nesse mundo no Senhor. Jesus, ele conta conosco. Jesus, ele ainda é o mesmo. Jesus ainda, ele é o mesmo. O que está faltando para que a tua visão venha a ser transformada de fato para a visão de Cristo? Sabe qual é a visão de Cristo? Jesus, ele olha para cada um de nós e vê um grande potencial nele. Jesus, ele olha para cada um de nós e vê vidas a serem alcançadas através de nós. Há um céu para cada um de nós. Há um lugar para cada um de nós. Mas o maior lugar que nós devemos buscar é o coração dele. Quando nós entramos, entendemos o coração de Deus, nós mudamos a nossa visão. Nós começamos a viver em função dessa visão. Então para de ficar chorando por bobeira. Para de ficar se lamentando, pensando nas coisas desse mundo, se importando com a opinião dos outros. Se importe com a opinião de Deus a seu respeito. Paulo, ele quando começou a pregar, todos começaram a falar mal dele. É aquele homem que matava. Paulo, ele tapou os ouvidos dele para esse mundo e abriu os ouvidos dele para Jesus. Abre os seus ouvidos para Cristo. Jesus é aquele que veio para transformar a nossa vida. Tudo isso aqui vai passar. Eu creio que algumas pessoas aqui já sofreram grandes perdas. Tem algumas pessoas aqui que têm passado por terríveis problemas. Mas não perca a tua visão do Senhor. Tudo aqui vai passar. Tudo aqui é momentâneo. Sabe qual é o nosso problema? Ver as coisas desse mundo com a nossa visão. Às vezes Deus mostra algumas coisas pra gente, a gente quer ver com os nossos olhos. Mas se você começar a olhar as coisas desse mundo com os olhos de Cristo, tudo vai fazer sentido na tua vida. E as coisas vão começar a andar. E as coisas vão começar a se desenvolver. E você não vai entender por que está acontecendo tal coisa. Mas é porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. E sabe quem ama a Cristo? Aquele que vive a vontade dele. Aquele que vive para fazer a vontade do coração do Pai. Estamos em reta final de fim. Se Jesus chegasse aqui hoje, eu sempre faço essa pergunta: o que teríamos para oferecer para Ele? Se Deus falasse: abre as suas mãos, filho meu, abre as suas mãos, filha minha, o que teríamos para oferecer para Ele? Não é tempo mais de brincar, é tempo de viver a verdade. É tempo de viver em espírito e em verdade diante do Senhor. É tempo de viver a palavra do Pai. A gente tem recebido essa palavra. Estávamos lendo aqui sobre Paulo. Saulo. Paulo começou a usar o nome Paulo porque no meio dos romanos ia ser mais difícil dele ser, né? Dele ser reprimido, porque era o nome mais comum entre os romanos. Mas Deus hoje, Ele te chama pelo teu nome.
Será que vai ser necessário? E se for necessário, você cair por terra, comer terra mesmo, para que você tenha um encontro com Jesus de verdade. Que assim seja, mas que você não perca a tua visão nele. Eu creio que aqui alguns nasceram no Evangelho, mas uma grande maioria não nasceu no Evangelho. Lembra de onde Deus te tirou. É tempo de mudança. É tempo de fazer coisas diferentes para Ele. É tempo de fazer aquilo que está no coração dele. É hora de você levantar os seus olhos para o alto e falar: Deus, qual é a minha missão aqui? Qual é a minha missão aqui? Já fui regenerado no Senhor, justificado, santificado no Senhor. Esse sangue que verteu da cruz me lavou de todo pecado, de toda maldade. Eu sou nova criatura em Ti, Pai. O que o Senhor quer que eu faça, Pai? O que o Senhor quer que eu faça? Desperte para a vontade do Senhor. Desperte para a visão de Deus para essa terra. E não se esqueça do grande mandamento de Deus para todos nós: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Você não é um perdedor, você não é uma perdedora. O que você está passando é só um momento. O que você está vivendo é só um momento. Jesus, Ele já comprou a tua vida. Jesus, Ele já sofreu por tudo que você tem sofrido. Somente confie e entregue o teu coração diante dEle. Entregue a tua vontade, para que a vontade dEle venha a ser cumprida na tua vida. Jesus, Ele está procurando nesses dias. Os olhos dEle estão passeando pela terra, procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aqueles que vivem aquilo que prega. Aqueles que vivem aquilo que dizem a respeito de Cristo. Eu não sei o que o inimigo tem lançado contra vocês. Eu não sei qual é a palavra que ele tem lançado contra vocês. Não escute. Escute aquilo que Jesus já lançou sobre a vida de vocês. Vocês são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Vocês são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Jesus, Ele já venceu. Quando Jesus, Ele saiu daquele túmulo e dobrou aquele lençol, quando Ele deixou o recado para a gente de que Ele ia voltar, Ele falou: nós vencemos, minha igreja. Nós já vencemos. O que falta é nós tomarmos posse da vitória de Cristo na cruz sobre nós. Em todas as áreas. A cosmovisão, ela engloba todas as áreas. A cosmovisão cristã precisa englobar todas as áreas da nossa vida. Se está faltando dinheiro, Ele é a provisão. Se você está doente, Ele é a cura. Se você está perdido, Ele é a direção. Jesus é a solução para todos os nossos problemas. Então somente descanse e confia. Se você está buscando pela tua família, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, assim diz o Senhor. Jesus, Ele fez uma promessa sobre nós de que Ele voltaria, e Ele já está voltando. Mas as promessas dele vão se cumprir na nossa vida. Nem que ele venha, nem que tenha que ser removido algumas coisas de nós, mas para isso a nossa visão precisa mudar, para que a vontade dele venha a prevalecer. Deixa Deus operar no teu coração. Para de viver a tua vontade. Para de viver a tua vida. Jesus, Ele já pagou um preço. E Ele morreu, foi por você, foi por mim. Jesus, Ele não morreu em vão. Ele morreu por nós. Ele tinha um propósito. E o que Ele pede de nós é que nós tenhamos uma vida com propósito nele. Porque o propósito dele somos nós. Somos a criação dele. Você, quando aceitou Jesus, você passou de criação a filhos de Deus. O filho faz a vontade do pai, não faz? Até tem uns pais e mães que tem até uns conflitos, né?
Mas Deus é aquele que é soberano, Ele sabe o que é bom para a gente. E a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é o que prevalece sobre nós quando nós entregamos o nosso coração e a nossa vida para Ele. Então, nessa manhã, que a tua visão venha a ser mudada, que a sua visão venha a ser transformada pelo Evangelho de Cristo. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, toda ela aponta para Cristo. Toda ela aponta para um propósito. Se tudo ali aponta para um propósito, você é o propósito de Deus. Jesus, quando ele estava na cruz, sabe por que Jesus não desistiu? Porque ele viu o nome de cada um de vocês. Ele viu a nossa cara assim, ó. Caraca, eu não vou descer daqui por causa da Érica mesmo. Não, eu vou aguentar. Jesus viu a Carlinha, minha irmãzona. Jesus viu a Aline. Jesus viu Elias, minha irmãzona Verônica. Jesus viu na cruz. Ele viu cada um de nós. Então, que nós possamos ter a nossa visão transformada. Porque quem crê no Senhor Jesus, quem crê no Senhor Jesus, herdará as coisas dele. Nós fomos feitos filhos pelo sacrifício de Cristo. E nós vamos herdar tudo aquilo que ele está preparando para nós e aquilo que ele vai herdar. Há uma cidade, há um lugar preparado para nós. Isso aqui vai passar, essas cadeirinhas azuis vão passar. Tua família vai passar, teu trabalho vai passar. A importância da cosmovisão ser totalmente voltada para Cristo em tudo que você faz é por isso. Porque tudo vai passar, mas Jesus não. Quando você fechar os seus olhos, quando Jesus tirar o fôlego dele de vida de nós, é lá que nós vamos estar diante dele. É lá que vai ser a nossa morada. E nós como cristãos, nós temos que ter a visão naquilo que é eterno, naquilo que é no reino do Senhor. Quando Jesus soprou o ar, quando Deus expirou o ar sobre nós, dentro de nós, há o DNA de Deus dentro de nós. Nós somos a representação de Cristo nessa terra. Então que nessa manhã, toma posse da tua identidade de filho. Identidade de quem você é nele. Identidade daquilo que Deus já preparou para você. Deus não tem uma vida de derrota para você. Deus não tem uma vida de dor para você. Ainda que nós tenhamos que passar por essas tribulações, a vitória já é garantida. Porque é a vitória que é selada sobre cada um de nós. Porque a nossa vitória não está aqui. A nossa vitória está nele, lá no reino, lá na glória de Deus. Então, irmãos, mudem a sua visão. Coloquem seu coração no Senhor. E deixem Deus transformar a visão de vocês para a visão que Ele tem para esse mundo. E amem Jesus de todo o coração de vocês. Quando nós amamos Jesus acima de todas as coisas, nós entendemos todas as coisas. Então, deixem Jesus transformar a vida de vocês. Deixem a cosmovisão de vocês serem inundadas por essa graça, por essa glória de Cristo. Jesus, Ele é maravilhoso. Tenha consciência disso. Ele te ama. Ele te ama. Ele ama você. É por você que nós estamos aqui. É por esse mundo que nós precisamos alcançar. É que nós como igreja ainda estamos aqui. É pelo teu pai, pela tua mãe, pelos teus irmãos que ainda estão nesse mundo. É que Deus quer transformar a nossa visão. Para que alcancemos aqueles que estão na escuridão. Aqueles que não têm a visão totalmente transformada ou a visão em Cristo. Amém, igreja? Que Deus abençoe vocês. E que essa venha a ser uma manhã onde a visão de vocês venha a ser direcionada e alinhada com a visão de Cristo. Amém? Aleluia.